Você vai buscar seu filho na escola, ele entra no carro e aí você faz aquela pergunta de sempre. E aí, filho, como é que foi a escola hoje? E aí você recebe como resposta: foi legal. Hoje a gente vai ensinar para você como é que você desenvolve com seu filho conversas positivas. O que são conversas positivas? São conversas que vão além desse sim, não, tudo bem, mais ou menos, foi, que não sai dessa superfície, que não vai num espaço de mais profundidade. E essas conversas que a gente vai ajudar você a desenvolver, né? A gente vai ensinar você a estabelecer com seu filho, são super importantes para vocês aprofundarem o vínculo que vocês têm, aprofundarem a confiança, ajudar o seu filho a desenvolver a inteligência emocional, então relacionar os eventos, os acontecimentos aos sentimentos, aos pensamentos que ele teve. E tem mais, o que a gente vai ensinar para você hoje é uma forma de você ajudar o seu filho a desenvolver o olhar integral. E o que é isso? É ajudar ela a perceber naturalmente, no dia a dia, a criar vínculos e relações entre o que ela pensa, o que ela sente e como ela se comporta. E não só os vínculos que ela estabelece entre esses três estágios, né, de pensamento, sentimento e comportamento, mas como que o mundo recebe isso ou como ela recebe as informações do mundo nas relações delas. E como então fazer essas conversas positivas? Acho que o primeiro passo é você preparar a conversa, preparar o espaço, preparar o momento para você ter essa conversa. Então, é importante certificar que a criança ela não está com fome, porque aí ela às vezes vai ficar distraída, ou ela tá brincando e você retira ela da brincadeira, Tá com ou tá com sono. sono, né? Porque se a criança ela tá cansada, ela tá com fome, ou ela tá fazendo alguma outra coisa, ela não vai estar presente na conversa com você. Então, presta atenção para entender que momento que a criança tá. Uma boa hora para fazer essas conversas é antes de dormir, quando vocês estão fazendo ali um ritual do sono, ou criar mesmo um momento onde você chama seu filho pro sofá, sentar ali com você, deita no seu colo, faz um cafuné, um momento ali de pais e filhos. Um outro momento legal também são as refeições. As refeições são um momento de conexão emocional muito importante, né? O alimento une pessoas. Então a refeição, o jantar em família, em que aí você consegue criar uma conexão com aquela criança. Esses são momentos importantes. Uma outra coisa muito importante é a gente fazer a conexão com o olhar, né? Estarmos então inteiros, presentes. Então não é um momento para você conversar falando no celular, que te leva para um outro planeta, né? Da mesma forma, a gente não é legal quando fazer essa conversa no carro, voltando da escola, que é muito tradicional, né? Tentar fazer essa conversa no carro, mas você está olhando para frente, o seu filho está olhando pela janela, você está prestando atenção no trânsito, então fica aquela conversa meio mecânica às vezes, meio sem profundidade, sem conexão. E aí vem uma conversa monotônica. Então é super importante criar esse contexto, criar esse ambiente apropriado, ter essa conexão presente muito forte no olhar, que aí a gente abre um campo para fazer uma conversa positiva. O segundo passo, que é super importante, é você exercitar o interesse genuíno naquela conversa. É você realmente querer ouvir, escutar com presença o que aquela criança está falando. Ao invés de quando a criança fala alguma coisa, você já está pensando na resposta que você quer dar para ela, você se esvazia disso. Esteja presente, esteja receptivo, aberto para o que aquela criança está fazendo, tá te contando. E a presença, né? Porque às vezes a gente está ali presente só de corpo físico, mas a cabeça tá lá na lista do supermercado, tá no e-mail que eu tenho que responder, tá no jantar que eu preciso fazer. Esquece todo o resto. Aquele momento é um momento de conexão entre você e o seu filho. Então, se propõe a estar presente no momento daquela conversa. A terceira etapa, então, para fazer uma conversa positiva é fazer boas perguntas. Perguntas que estimulem, perguntas que façam a criança ficar curiosa, que queira se aprofundar na conversa, nesse diálogo. E a gente sabe que as crianças gostam de se conectar, se conectam mais facilmente quando a gente transforma tudo em brincadeira, em algo divertido, em algo leve. Elas entram, elas embarcam. Então você pode trazer perguntas que remetam a coisas que a deixem curiosa a investigar. Então, por exemplo, qual foi o momento do seu dia hoje que você se sentiu mais amada, né? Ou qual foi um erro muito grande que você fez hoje? Ou qual foi uma coisa bacana que você aprendeu? E a partir daí, você pode começar então a criar formas de explorar essas perguntas. E aí uma forma bacana é você transformar isso em um jogo, ou em diferentes jogos, né? Um deles é o jogo de perguntas e respostas. Pergunta alguma coisa que aconteceu no dia do papai, da mamãe, e aí depois que eu responder é a minha vez de perguntar para você o que aconteceu no seu dia. E a gente vai criando esse bate-bola.
Uma outra forma é criar o jogo das curiosidades, né? Pergunte coisas que você tem curiosidade sobre o meu dia e eu vou perguntar coisas que eu tenho curiosidade sobre o seu dia. Enfim, vai criando uma forma leve, tranquila para fazer essa troca. A gente sabe que às vezes é difícil pensar em novas perguntas ou jeitos diferentes, então a gente criou um PDF e aqui embaixo do vídeo você pode baixar 30 perguntas criativas para você fazer com seu filho. Agora, então, vem a quarta e a mais importante etapa desse processo, que é você explorar as dimensões dessas perguntas, né? Uma vez que você já estabeleceu o canal de comunicação, já abriu esse campo, a criança já está mais vulnerável, já está, né, se abrindo com você, é hora então de você começar a explorar isso e ajudar ela a entrar em contato com sentimentos, com os pensamentos, com os comportamentos, com a parte das relações que envolvem todos esses acontecimentos. Então, o primeiro passo é você ajudar a criança a explorar os sentimentos. Sem pressa. Sem pressa, né? Com muita tranquilidade, permitindo que ela entre em contato com aquele sentimento do momento. Então, a ideia é que você agora comece a questionar, a partir daquela pergunta, né? A criança voltou em algum momento do dia dela, você perguntar para ela como é que ela se sentiu. Como é que você se sentiu no momento que aconteceu aquilo? Ajudar a criança a dar nome para esse sentimento. Se ela tiver uma dificuldade em dizer, né, se ela se sentiu feliz, se ela se sentiu amada, triste, com raiva, ajudar ela a nomear, ela a reconhecer o sentimento que ela teve naquele momento. E se por um acaso ela teve algum sentimento que não foi legal, que foi ruim, ajudar também nesse acolhimento do sentimento. Você pode falar para ela, ajudar a normalizar os sentimentos negativos, né? Porque todos nós vivemos sentimentos negativos ao longo da nossa vida. Mostrar para ela que você também já se sentiu assim. Contar algum momento da sua vida onde você viveu aquele sentimento e ajudá-la a acolher, a reconhecer esse sentimento positivo ou negativo. Depois de você ter explorado os sentimentos, né, ajudado a criança a reconhecer, a normalizar, a acolher, né, dar exemplos da sua própria vida onde você se sentiu assim, você começa a explorar uma outra dimensão, a dimensão dos pensamentos. Então, o que passou pela sua cabeça quando aconteceu aquele determinado evento? Qual foi o pensamento? Qual foi o diálogo interno que você estabeleceu consigo mesmo? Ajudar a criança a reconhecer o que ela pensou, o que passou na cabeça dela no momento daquele acontecimento. E ela vai criando esse vínculo entre sentir e pensar. E aí, então, é hora de começar a explorar os comportamentos. Então, perguntar, aconteceu isso, você sentiu isso, você pensou isso, e o que você fez? Né? Como você se comportou? O que aconteceu de fato? Como foi a expressão física desse seu eu interior? Claro que você não vai usar essas palavras, mas no fundo você está querendo que ela faça essa associação. Como eu mostrei para o mundo aquilo que estava dentro de mim, né? E ao perguntar, então o que aconteceu? O que você fez? Como você reagiu? Você está fazendo com que ela comece a associar de forma natural esses pensamentos e sentimentos com os comportamentos, com a forma de agir dela. E aí você pode começar a explorar com seu filho alternativas de comportamento, que não é porque vem um pensamento, um sentimento, que a reação tem que ser sempre a mesma. Você pode começar a explorar alternativas. Então, sugerir ou fazer outras perguntas, de, se você tivesse agido de outra forma, o que poderia ter acontecido? Ajudar a criança a criar hipóteses, a perceber que nem sempre os mesmos sentimentos e pensamentos têm que levar ao mesmo comportamento. Às vezes você pode ajudar a criança a ter um novo comportamento que seja mais benéfico para ela e para as pessoas que estão com ela, que fazem parte da vida dela. E aí, dependendo do assunto que vocês estão conversando, você pode ampliar essa conversa para o nível das relações, né? Que é começar a incluir as outras pessoas que participaram daquilo que vocês estão conversando. Então, como que os outros reagiram? O que eles falaram? O que aconteceu na sucessão de eventos a partir daquele momento em que você expressou os seus sentimentos e pensamentos? E como aquilo que as outras pessoas fizeram te afetou? Né? Se você daí ajudar, então, inclusive retroalimentar, né? A questão social te afetou como em relação aos seus sentimentos, aos pensamentos. Então percebe que você está ajudando a criança a explorar várias dimensões dela mesma. Então os sentimentos, os pensamentos, os comportamentos, como que tudo isso se refletiu no aspecto social, né? Ajudando a criança a criar vocabulário, a ela fazer essas relações, a desenvolver inteligência emocional, a desenvolver o olhar integral sobre ela, sobre o mundo que ela habita. Agora, muita atenção, a gente passou aqui como se fossem alguns passos, mas essa conversa não é um script de passo a passo. Agora vou perguntar sobre emoções, agora vou perguntar sobre pensamentos. Isso ajuda a gente a criar um caminho, mas é claro que essa conversa ela vai para os diferentes... De repente você está puxando um comportamento, aí você volta para o sentimento.
O lance legal é você ter isso em mente, o que eu posso explorar, o que a gente pode explorar juntos dessa conversa. Então é olhar pensamentos, sentimentos, comportamentos e a relação social, o que o mundo trouxe de volta, como as pessoas reagiram, enfim, você explorar essa dimensão mais integral da conversa e não só ficar ali nos fatos, né? Ah, como foi o seu dia? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vai para uma camada mais profunda, traz sentimentos, pensamentos, comportamentos e relações. Mas deixa fluir, deixa que as coisas aconteçam naturalmente, deixa a criança trazer. E aí você vai sentindo que rumo que essa conversa vai tomando. E aí a gente falou das perguntas, né? Que a gente vai deixar aqui um PDF de 30 perguntas, mas muitas vezes uma pergunta vai ser suficiente para render uma conversa de muitos minutos, onde você vai explorar sentimentos, pensamentos, comportamentos. Então não é para você sair fazendo um monte de pergunta para a criança, um monte. Qual que foi o pensamento, sentimento? Deixa, às vezes uma pergunta já é suficiente para você estabelecer uma conversa ótima com seu filho. Sem pressa e muita conexão. Mas e aí se não der certo, né? Essa criança ficou ali resistente, você fez um monte de pergunta, a criança não saiu do monossílaba, né? Não teve interesse. Sim, não teve interesse, não quis interagir, e aí muitas vezes você fica frustrado, né? Tô tentando aqui fazer a conversa, não tá rolando. Então nessa hora, o que você pode fazer? Primeiro, checar se a preparação foi feita de uma forma legal, né? Se a criança ela tava bem, se você não tirou ela de nenhuma outra atividade, se ela não tava com sono, se ela não tava com fome, se você criou uma preparação bacana para aquela conversa. O ambiente, o contexto tava bacana. A segunda coisa é buscar formas mais criativas de deixar mais divertido, né? Como a gente falou, crianças adoram se conectar por brincadeira. Então, como é que eu posso deixar isso aqui mais lúdico, mais divertido, mais leve? E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante nesses casos, que funciona melhor, é você dar o primeiro passo. Você compartilhar algo do seu dia para o seu filho, você contar com vulnerabilidade, com honestidade, com verdade, aquilo que aconteceu com você, o que você pensou, como você sentiu, como você se comportou, como as pessoas reagiram, trazer essa oferta para o seu filho para que então ela se sinta receptiva, né, ou sinta interessada em trazer também algo dela. A gente está falando aqui de diálogos, não monólogos, né? Então a ideia é realmente que exista essa conversa, né? Você conta, fala sobre si, traz seus sentimentos, pensamentos, o que aconteceu, a criança conta sobre ela, e assim vocês vão aprofundando esse vínculo, vão aprofundando essa confiança, né? Vão estabelecendo vai ajudando a criança a desenvolver essa inteligência emocional. É uma forma muito, muito gostosa, prazerosa de estabelecer, de fortalecer esse vínculo com nossos filhos. E aqui para pais, vou fazer um PS para os homens. Esse é um desafio ainda mais legal, você se abrir nos seus sentimentos com seu filho. Isso faz mágicas, isso abre um campo de possibilidades para que ela também possa trazer sentimentos muito legal. Com certeza. Então, ótimas conversas para vocês.